O tema que nós temos para hoje é a questão de como nós escolhemos os nossos representantes. E quando a gente fala nisso, um assunto que vem logo à mente é o poder legislativo. Como é que ele se estrutura? Porque costumamos dizer que eles são a voz do povo, são os representantes da população. E é interessante começar pelo legislativo, porque há toda uma ideia construída ao longo da história sobre o legislativo ser exatamente essa representação dos anseios do povo. Daí ter chegado ao ponto de uma afirmação que vocês encontram lá no Espírito das Leis, de Montesquieu, no sentido de que o juiz é apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. É a conhecida expressão juiz, boca da lei, bouche de la loi. Por quê? Porque havia essa concepção de que todo o problema estaria resolvido tendo quem representasse, a tal ponto de que, como o julgador tradicionalmente era alguém a mando do rei, ou seja, de quem detinha a função executiva, administrativa, você passava a ver, então, o juiz como essa extensão do rei, que por sua vez já era tirânico, e colocava no legislativo a sua grande esperança. Eu até coloquei um texto disponível na internet, mandei o link para vocês irem estudando, né? Eu estou sempre mandando textos para aprofundamento, para aprendizado de vocês. Eu mandei um texto exatamente sobre a transição democrática do movimento constitucional, no qual eu até menciono um episódio chave da Revolução Francesa, que foi quando o terceiro Estado se reuniu e decidiu que, como nós diríamos hoje, ninguém solta a mão de ninguém, vamos ficar aqui reunidos até que consigamos ter uma Constituição para a França. Porque o Legislativo, finalmente, naquele momento, começa a alcançar esse papel. E é a tal ponto importante observar isso, que vocês vão notar que, ao longo da história, principalmente nos séculos que seguem, você não vai ver maiores críticas em si à existência do legislativo, porque falar mal do legislativo ou dizer que juiz deveria ter mais voz era como ser um retrocesso, era como ser contra a democracia. Então você passa a ter um momento no qual se defende com unhas e dentes essa figura do poder legislativo. Vamos olhar na Constituição Federal como é que isso se configura, como é que a gente começa a organizar isso. É importante, desde já, falarmos desde o início aqui da noção que a gente encontra no início da Constituição de democracia. Vejam o que diz o artigo 1º, parágrafo 1. Isso está lá no roteiro da primeira unidade que vocês tiveram. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso classifica o Brasil como uma democracia semidireta. Porque o fato de ter representantes é algo natural num país do tamanho do nosso, com a complexidade dos problemas que o Brasil tem para resolver. Então, ter uma representação se torna um mecanismo necessário para que debates de maior complexidade, ou que exijam o encontro de pessoas de localidades diferentes, possam ser efetivamente realizados. Isso não descaracteriza a democracia. O que é a democracia? A democracia não é o governo da maioria, isso é uma regra da maioria. Democracia é o governo onde todos têm vez. Democracia é o governo onde a minoria tem vez. É muito importante vocês guardarem essa definição. É um regime no qual são construídos mecanismos pelos quais minorias vão poder fazer valer a sua vontade. Por isso você tem no Congresso Nacional o líder da maioria, o líder da minoria, você tem a representação de todos os partidos, exatamente para que não haja uma voz que fique ausente. Isso é a democracia, construir meios de acesso real aos direitos, do ponto de vista jurídico, é isso. É um governo no qual as pessoas têm acesso real
a seus direitos. E isso é democracia. Do ponto de vista filosófico, nós vamos ver que democracia se caracteriza por ser um governo da pluralidade, onde eu coloco as pessoas cada vez mais em contato com pressões, em contato com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e que é nessa diferença que vai surgir a capacidade de amadurecimento dos envolvidos, amadurecimento das pessoas, para que elas se capacitem para um relacionamento mais equânime, já que, se todos nós nos relacionássemos apenas com as pessoas que pensam ou desejam exatamente o que desejamos, esse círculo ia ser tão restrito, cada vez mais restrito, que dentro em breve seria apenas eu, não seria mais um círculo. É aí que entra a expressão egoísmo. Então, eu tenho que ver que há dois círculos posteriores a isso. Há o círculo das pessoas que pensam parecido comigo e ainda o círculo das pessoas que pensam diferente. Todos esses três possibilitam relacionamentos entre as pessoas. E as pessoas devem se relacionar em todas essas esferas, porque a democracia, ela parte da ideia de que é uma escola de humanidade a partir do pluralismo e do encontro e do diálogo entre pessoas que pensam diferente. Isso é democracia. A democracia, disseram já grandes pensadores, não precisa necessariamente da participação direta. A participação direta é aquele modelo conhecido principalmente pelas ideias da polis ateniense, onde todos os cidadãos tinham tempo disponível para estar em praça pública debatendo seus problemas. Detalhe que eu disse todos os cidadãos, só que havia quem não era considerado cidadão, e era quem trabalhava para gerar condições daquelas pessoas passarem várias horas em praça pública discutindo as questões da polis, fazendo política. Então, é uma democracia que não corresponderia, na verdade, essa democracia direta, a esse conceito de democracia que dá direito real a todos. Portanto, é preciso ver que a democracia não precisa necessariamente ser a direta, desde que eu tenha acesso a direitos. A democracia pode ser com o uso de representantes, que não se descaracteriza. Eu me recordo, lendo alguns textos de Roberto Campos sobre a escolha de presidente na época do regime militar de maneira indireta, e em alguns debates ele mostra, olha, a escolha indireta de presidentes acontece em grandes países do mundo. Estamos a volta, por exemplo, no noticiário com a eleição dos Estados Unidos da América, que é uma eleição indireta. Tanto que 5 vezes na história americana já houve descompasso entre o que votou a população e quem foi eleito. No Brasil, a gente tem um problema porque quando você traz a eleição indireta do Brasil, devido às nossas tradições, que são monárquicas e unitaristas, você acaba tendo um executivo forte e uma união forte, 2 elementos antidemocráticos. E quando você coloca a eleição direta dentro desse contexto, é uma perda brutal de legitimidade, de tal maneira que a eleição indireta no Brasil não se caracteriza como democracia indireta. Historicamente, a eleição indireta no Brasil se caracterizou apenas como colégio eleitoral, não como uma democracia indireta. O Brasil, portanto, desde 88, fez uma transição democrática muito forte e buscou maior legitimidade aos seus representantes no parlamento, no executivo. E o judiciário, ele é democrático? Sim, o judiciário é democrático, porque os magistrados, eles são escolhidos, eles não são indicados, eles não são escolhidos. São pessoas da sociedade. Sabemos que nisso há uma certa restrição do universo de pessoas que conseguem estar disponíveis a esse cargo, mas com certeza é um universo amplo o suficiente para chamarmos de democrático. Então, são cargos que são ocupados diretamente pelas pessoas que se candidatam livremente a ocuparem esses cargos, sejam nas funções essenciais à justiça, seja dentro da estrutura do judiciário propriamente dita, e é composto dessa maneira, e, inclusive, nas instâncias mais superiores, a indicação de desembargadores, de ministros, é feita através da atuação
às vezes do executivo, às vezes também com a participação do legislativo, afora o controle social. Então, é uma legitimidade democrática que o judiciário possui, sim, mas que não é uma legitimidade sujeita a agentes político-partidários. Por isso que se critica tanto se o executivo tenta fazer uma aproximação político-partidária da indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Voltando ao que eu mencionava, então. O modelo democrático, portanto, ele tem essa questão dos representantes e tem a questão do voto. Voto não é sinônimo de democracia por si só. A democracia precisa de algo mais do que o voto. Muitas ditaduras pelo mundo, inclusive no Brasil, existiram com voto. Então, o fato de existir voto por si só não diz, está tudo bem, está numa democracia. Não. Por vários fatores. Se eu posso escolher quem vai ganhar, se a população se submete por força ou por conivência a vender seu voto ou por necessidade, se eu tenho a escolha de quem pode ser candidato, de que partido pode existir, eu não estou numa democracia e esse voto por si só não vai ter a característica de pintar de ouro esse regime. Outro aspecto a ser observado diz respeito aos elementos de democracia na Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe elementos de democracia direta, ou seja, de entrega do poder ao povo. Muitas vezes, os autores lembram instrumentos como plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Outros chegaram a ser propostos como o veto popular e ainda o recall dos governantes, mas isso não foi aceito no texto da Constituição. Ficou o plebiscito, o referendo e a iniciativa. Porém, esses não são, é muito importante vocês prestarem atenção nisso para entender a Constituição de 88, esses não são os únicos mecanismos de iniciativa de democracia direta. Todas as vezes em que o cidadão não precisar de um representante político partidário e puder ir por um representante de classe, ou ele mesmo diretamente ao poder público requerer seus direitos, é democracia direta. Então, o cidadão ele tem direito a consultar e conferir e controlar as contas públicas. O cidadão, a população tem direito a participar da gestão da assistência social, da gestão da previdência social. O cidadão pode ir ao judiciário. O direito de ação é democracia direta, porque eu tenho um poder, que é o judiciário, que toma decisões, e milhares de decisões, todos os dias, para pessoas, sobre a existência ou não existência, ou aplicabilidade de leis. Isso é muito mais fazer norma do que o próprio legislativo. Então, o direito de ação é um direito político, e um direito que caracteriza a democracia direta. Eu poder ir diretamente ao Estado, que é o judiciário, ao poder público, poder ir diretamente ao Estado, reclamar de algo que foi feito e pedir uma providência. A mesma coisa que se diga dos requerimentos administrativos e do direito de petição, né, que dão essa conformação de democracia direta ao Brasil. É importante aqui nós olharmos, vou aqui baixar um pouquinho a nossa Constituição, está aqui o artigo 14, que eu falava agora há pouco, e também nós temos logo aqui esse tópico, partidos políticos. A democracia ocidental é basicamente fundada em cima da ideia de partidos políticos. A jurisprudência tem, ao longo dos tempos, construído um espaço para que os partidos políticos exerçam a sua dignidade, que os partidos políticos exerçam sua real função de condução da coisa pública, mas no Brasil, tradicionalmente, nós temos os partidos políticos como agregação de pessoas que, por motivos econômicos ou motivos de manutenção do poder, têm se mantido unidas com o objetivo de perpetuar-se por diversos fatores, por diversas razões, nesses cargos públicos. Então, é muito mais uma agregação de pessoas do que uma agregação de ideias. Porém, é completamente contraproducente fazer um discurso anti-partido político. Já que, quando se critica os partidos políticos, se critica muito mais alguns específicos que estão no poder do que necessariamente a ideia de partidos políticos. Ou, às vezes, se critica muito mais os eleitos
E é como disse para mim certa vez um senador da República: indique um aqui, Fabiano, que não foi eleito por voto popular. Todas as pessoas, todos os políticos que estão ali, foram eleitos por votos. É muito difícil se defrontar com uma ideia que você não julga correta ter sido votada por pessoas. Mas, principalmente nesse tempo de polarização, isso fica muito claro. O que antes de falar que os partidos políticos deveriam ser extintos, fala muito mais a favor da sua existência, porque significa que há grupos formados ao redor de ideias. Então, na experiência internacional, se vocês olharem os partidos que há pelo mundo, vocês vão observar que há grupos que levam adiante certas ideias, certas teses, né? E é assim que a sociedade se organiza. A ideia é que o partido seja, como a gente escuta falar, uma ONG. O partido seja um agrupamento de pessoas para resolver os problemas da sociedade. É isso que tem que ser, não um agrupamento de políticos que decidem um jantar no final de semana quem é que vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Não, é um agrupamento da comunidade, o partido político. Certo? Em alguns países é muito comum todas as pessoas, há um certo exagero nessa expressão, mas é muito comum a população ter o seu partido, ser filiada ao partido. Ah, porque vai ser candidata? Não, porque ela quer financiar aquele partido que defende a ideia que ela acha importante. Aqui a gente não tem dinheiro nem para as necessidades básicas, quanto mais para ajudar a financiar um partido, não tem tempo nem para cuidar do trabalho, porque, como vocês mesmos estavam dizendo há pouco, estão cheios de atividades para estudar, quanto mais se envolver em questões da polis. Mas é necessário uma cidadania. E quando você não tem tempo para se envolver nas questões da polis, é sinal de que alguma coisa está errada, que algo não está construído de maneira a fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de participação. Então, o partido político é essa organização da sociedade para pensar as questões públicas e que dá direito a esse partido escolher as pessoas que candidatará para participar dos pleitos eletivos. Veja que a ideia é que a população participe, que a população faça convenções não apenas para levantar bandeiras, levantar gritos de ordem e aclamar nomes de líderes, mas que a população faça convenções para escolher quem é o candidato do partido. Eu já estive em situação de ver, fora do Brasil, urnas colocadas nas esquinas pelo partido, para que cada filiado ao partido fosse lá e votasse na pessoa que julgava apto para ocupar determinada função. Então, a população é chamada a participar. É uma ideia bem diferente do que nós nos deparamos no dia a dia, mas que, na verdade, é a mesma ideia que está na Constituição. É a ideia do partido político. Nós não temos apenas uma prática que se adequa. Aí nós vamos dar preferência à prática e destruir o partido? Claro que não. Então, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção. Mas os partidos eles têm que observar a ideia de soberania nacional. Ninguém pode pregar, vamos vender o Brasil. Regime democrático. Então, pregar coisas como AI-5 pode levar à extinção de um partido político. Pluripartidarismo, não pode haver partido único ou dois partidos, tem que ser pluripartidário. Direitos fundamentais da pessoa humana, defender tortura é totalmente contrário à possibilidade legal. E os partidos eles devem ter caráter nacional, isso é uma coisa que o professor Paulo Louco discutiu naquela entrevista que nós fizemos para vocês sobre o federalismo regional. Não posso ter partido local ou regional. Não posso receber recurso financeiro do exterior. Tenho que prestar contas dos meus gastos e um funcionamento parlamentar. Então, eu tenho que ter um colegiado, eu tenho que ter comitês que debatam as coisas. Os partidos são totalmente livres para se organizar, sua auto-organização. Eles nascem com registro no Tribunal Superior Eleitoral, certo? E um debate muito grande que existe é com relação ao fundo partidário, né? Que é justamente um dinheiro público que é destinado aos partidos políticos para financiar a sua existência. E que, quando o partido não tem uma razão ideológica mais firme de ser, termina apenas financiando, sendo dinheiro dado para o que se costuma chamar de dono do partido. Se vocês lerem com calma as regras e as emendas constitucionais, quando eu digo isso, portanto, eu já estou automaticamente encaminhando vocês para esse estudo, tá certo? Não é papel da aula ficar repetindo coisas que quem tem o ensino médio consegue ler. Então,
a gente tem o seguinte, regras que, se vocês analisarem, levam a partidos grandes terem mais dinheiro do que partidos menores. Com o tempo, isso leva à diminuição dos menores, com o detalhe que as emendas constitucionais, muitas vezes, criam hipóteses nas quais permite que a pessoa troque de partido se for para um maior. Então, isso é algo muito prejudicial. Detalhe importante lembrar, um partido político não pode ter caráter paramilitar. E, ao eleito por partido que não preenche o direito ao fundo partidário, ele pode, sem perder o mandato, trocar de mandato de partido. Isso, inclusive, repercute no tempo de rádio e televisão. É interessante observar, nesse contexto todo, que o partido conseguiu ganhar força graças à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do TSE, a tal ponto que o mandato parlamentar é do partido, não é do candidato. Isso é muito importante e eu vou utilizar esse tema para fazer a transição para a questão do poder legislativo. O mandato é do partido, não é da pessoa. E, na verdade, o mandato é do povo. A pessoa não tem um direito em nome próprio ao mandato, porque ele está ali como representante do povo, ele é um mandatário. O povo é o mandante. Significa que ele está ali não para... É por isso que, para desempenhar um direito dele. É por isso que, quando alguém tem algum problema eleitoral e só entra na metade do mandato, ele não vai ter direito a repor o tempo que não exerceu o mandato. Não. Ele assume a partir dali até o final, porque ele assume representando o povo, e antes dele tinha um outro político ocupando a função, que também estava ali com votos e também representando o povo. Certo? É aí que a gente vai começar a falar, vou avançar aqui, nos artigos, do poder legislativo, onde a gente vê isso de maneira muito clara na organização da democracia, no sistema político que o Brasil adotou. Logo aqui abaixo. Pronto. A organização dos poderes. A gente estava falando da organização do Estado até agora. Essa temática que nós estamos a tratar agora entra na organização dos poderes. E ele segue uma lógica clássica. Primeiro fala do legislativo, porque é quem elabora a lei. Depois fala do executivo, que é quem coloca em prática a lei. E depois fala do judiciário, que analisa os conflitos surgidos dos embates legais. Então, do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Claro, estamos falando aí do legislativo da União, porque no Estado é a Assembleia Legislativa e no município é a Câmara de Vereadores. O legislativo é exercido pelo Congresso, e o Congresso ele é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. E depois, no 46 da Constituição, diz: o Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Primeiramente, é claro que a Câmara representa também o Estado, é claro que o Senado também representa o povo. Você já viu algum senador dizendo que não é representante do povo, né? Então, essa afirmação aí, clássica, diz respeito apenas à forma de calcular a quantidade de representantes e a técnica para a sua escolha. Então, a Câmara dos Deputados, a gente diz que é representante do povo porque ela é eleita tendo em vista a quantidade de pessoas que residem em determinada região, para ser exato, em cada estado, em cada delimitação territorial estadual. Então, quanto mais pessoas vivem no estado, mais representantes tem. E eu escolho, não unindo dois estados, não unindo a região Nordeste toda, eu escolho a partir da consideração da população do estado. Certo? E o candidato, por sua vez, ele pode se apresentar como candidato do município, da região, conforme ele tem as suas bases eleitorais, ou mesmo do estado todo.
Isso aí é um movimento não jurídico, mas político. E o Senado? O Senado já tem uma forma de cálculo diferente. O Senado, ele é composto, o Senado ele é composto pelos representantes, a forma de cálculo é pela quantidade de estados. Cada estado indica 3 senadores, o Distrito Federal também indica 3. Então, são 26, mais os 27 do Distrito Federal, são 81 senadores. Temos 81 senadores que, portanto, fornecem um poder interessante à federação como um todo. Por isso que o Senado é um tribunal de federação, apto a resolver conflitos federativos. Não esqueçam disso. E ele não é propriamente um órgão legislativo. O Senado é aquilo que na Constituição de Vargas, na Carta 37, foi chamado de órgão de cooperação. Desculpe, ele até foi extinto. Na Carta 34 era um órgão de cooperação. Por quê? Porque ele é um meio termo entre o presidente da República, o executivo, e a Câmara dos Deputados. Ele tem que validar o que foi votado na Câmara e ele dialoga muito mais com governadores, prefeitos e presidente da República. O cargo mais forte na Constituição brasileira, o cargo de maior envergadura política, se chama Senador da República. Por isso que é muito importante vocês, quando votarem, observarem isso. Nenhum ato do Executivo é feito. Se vocês forem ler as atribuições do Senado, vocês vão ver que são atribuições mais executivas do que legislativas. Ele interfere muito mais no Executivo do que legisla. O Senado é um órgão misto, na verdade, em termos de atuação, entre legislativo e executivo. O senador tem um mandato de 8 anos, sem limite de reeleição. Então, é um cargo muito mais forte, é uma pessoa que está afastada das pressões políticas momentâneas, ele pode se afastar de pressões eleitorais, pode se afastar de pressões de opinião pública, porque tem 8 anos de mandato. Enquanto o deputado, são mais de 500 deputados, de 4 em 4 anos, tendo que renovar os seus mandatos. E um presidente da República que também, de 4 em 4 anos, entra num debate eleitoral. Então, o Senado dá mais estabilidade, dá mais estatura. É um local que, classicamente, se situam grandes estadistas. Não sei se vocês acham ser essa a situação do Brasil no momento. Voltando aqui para a Constituição, né, observem que o parágrafo único diz que cada legislatura dura 4 anos. Aí você me pergunta, o que é legislatura? A definição é tautológica, são os 4 anos de mandato. Isso significa que o senador tem 2 legislaturas. O senador tem primeira legislatura e segunda legislatura. Certo? E o deputado, não. O deputado tem uma legislatura. Essa é a noção geral com relação aqui de imediata. Eu quero fazer uma observação para vocês com relação ao sistema de composição. No Senado, nós temos uma composição majoritária, o que significa que quem tem mais voto entra no Senado. São 3 senadores, as eleições são alternadas, em que 2 são eleitos, passam 4 anos, troca o terceiro que tinha, aí tem a eleição de 1, enquanto quando chega lá na frente, que completa os 8 anos, na segunda legislatura, eu troco esses outros 2. Então é alternado, uma hora eu voto em 1, outra hora eu voto em 2 senadores. Isso areja o Senado Federal. É pelo princípio majoritário, o mais votado entra. Já a Câmara dos Deputados é pelo princípio popular, que às vezes é criticado por desconhecimento, critica ou por má fé. Então, uma das duas coisas é eticamente interessante. O princípio proporcional é muito próprio das democracias, dos partidos políticos, e é quem assegura a representação de minorias. Já vamos tratar um pouquinho na próxima aula sobre essa representação proporcional, como é que ela se organiza. Aí, nessa apresentação, eu coloco apenas alguns aspectos gerais para fazer essa revisão geral agora dessa introdução ao poder legislativo. Então, eu tenho que lembrar que estou num ambiente de separação orgânica das funções estatais.
Não adianta eu saber que há um ato do poder público que executa, que administra, que cumpre a lei de ofício, como dizia o Potiguar Seabra Fagundes. Um poder do público que faz normas gerais e abstratas, e um poder público que julga as contendas. É preciso que elas estejam em órgãos separados. Por isso que o nome não é tripartição dos poderes. Vocês que são da área jurídica, o nome é separação orgânica das funções estatais. Tenho orgulho de fazerem direito. Tripartição dos poderes fica para outras áreas mencionar essa expressão. Primeiro porque o poder do Estado é uno, ele não se separa. Então não tenho como falar em tripartição dos poderes. O que eu tenho é a separação em órgãos das funções do Estado, que pode ser uma separação rígida ou uma separação flexível. Rígida é quando um órgão só executa, um só legisla, um só julga. E flexível é quando eu admito duas coisas. Primeiro, que cada um desses conjuntos orgânicos que a gente chama tradicionalmente e historicamente de poderes. Então, nesse momento agora, eu passo a usar a palavra poderes. Cada um desses poderes, quando eu falo de separação flexível, o que é que acontece? Cada um deles faz não apenas a sua atividade prioritária, mas também executa atividades que seriam dos outros poderes. Como também eles, naturalmente, na sua própria atividade, eles exercem atividades que influenciam a atuação dos outros poderes. Vamos dar exemplos. Exemplo da primeira forma de atuação que nós vamos chamar de atípica. Qual é a primeira atuação atípica? Vamos lá. Exemplos colhidos da Constituição. O Executivo, ele pode legislar através de medidas provisórias. O Executivo julga quando decide processos administrativos, quando exclui servidores, quando aprecia o direito das pessoas. Poder Legislativo, exemplo de função típica, legislar. De função atípica, o Legislativo administra também, para que não há, vejam bem, observem como a função atípica, ela tem a destinação de evitar que um poder seja subserviente ao outro. Então, seria, por exemplo, deixar o Legislativo subserviente ao Executivo, se de tudo de material que ele precisasse, tivesse que pedir a bênção do Executivo. Então, o Legislativo faz seu próprio concurso público, o Legislativo ele faz a sua própria aquisição de papel que seja necessário, de manutenção do seu prédio, mas isso não é legislar, isso é atípico. Ele também julga, por exemplo, no impeachment. Ele é quem é a instância judicial última para apreciar o impeachment. No judiciário, à semelhança do legislativo, o judiciário também administra sua própria estrutura e também legisla, ele que faz suas próprias normas internas de funcionamento dos órgãos julgadores. Isso não fica nas mãos do legislativo. Então, essas são funções atípicas. Outro modelo de função atípica, que é o modelo de influência, como Carl Schmitt apresenta. Como é que funciona? O executivo ele interfere no legislativo, certo? E interfere também no judiciário. O executivo, por exemplo, veta projeto de lei, sanciona, faz iniciativa legislativa. Isso não é, isso é executar, administrar. Isso é atuação legislativa, né? Mas não há mistério nisso. É uma função atípica desempenhada por ele. O executivo, ele influencia no judiciário, ele nomeia, por exemplo, como estamos vendo agora, ele indica, melhor dizendo, ele indica ministro do Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do judiciário. O legislativo faz leis. Por sua própria natureza, ele interfere. Só fazendo a lei, ele interfere. No judiciário, quando faz um código de processo, ele está controlando o judiciário quando faz um código de processo. Isso também é uma interferência. Outra forma, no executivo, ele exerce o controle externo do poder executivo. O legislativo é quem controla os gastos do executivo, porque são os representantes do povo. O judiciário, nas suas decisões no dia a dia, ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei do legislativo, invalidando, portanto, a atuação do legislativo, ou pode, inclusive, por exemplo, no caso concreto, no mandado de segurança, determinar que o poder público, através do executivo, faça ou deixe de fazer alguma coisa.
Então, essas são formas de função atípica por influência. Um poder exerce no outro. Bom, já falei da estrutura do poder legislativo. Da estrutura do poder legislativo, né, que é bicameral no plano federal, unicameral no estadual e municipal. Funções do legislativo, já falamos implicitamente, mas vamos voltar a isso na próxima aula. Ele tem a função de ser um espaço de representação política, tem a função de elaborar normas e tem a função de ser um controlador da função da atividade executiva. São 3 funções que o legislativo tem. As regras de funcionamento dizem respeito ao processo legislativo e à escolha das mesas diretoras da casa. Então, nós vamos tratar disso a partir da próxima aula. Acabei de falar do relacionamento com os demais poderes do poder legislativo e que sua função estatal prioritária é a normativa, mas ele não é o único que elabora normas, mas é a sua função prioritária, é a normativa. Na próxima aula, nós vamos falar das funções do legislativo e vamos falar um pouquinho aqui das questões das comissões, né, permanentes e temporárias. Pessoal, qualquer dúvida, podem mandar mensagens.